O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. O Carnaval é a festa mais popular do Brasil. Isso todo mundo já sabe. Mas você saberia me dizer aonde surgiu o Carnaval e como ele se tornou tão popular no Brasil? Não tenho a menor ideia, não tenho a menor noção de como surgiu. A origem eu não sei não, mas o que falo o Carnaval é em cima do calendário da Igreja Católica, né? É por isso que todo ano é dias diferentes. Então, em cima do calendário deles. Agora, a festa popular, né, que todo mundo gosta, é uma festa alegre, animada, né? É isso aí que eu sei para vocês. Você saberia me dizer como os carnavalescos conseguem fazer aqueles movimentos todos nos carros alegóricos, que ultimamente estão cada vez maiores? Não imagino. Deve ser com pessoas embaixo movimentando os bonecos, né? Embaixo com algum... Eu imagino que seja assim, né? Um pouco da história do Carnaval e de toda a engenharia e sabedoria popular que envolve o maior espetáculo do planeta é o que veremos no TVE Ciência de hoje. Ciência no Carnaval. Então, vamos logo à primeira parte do Ciência em Ação de hoje, porque a repórter Suzana Killer conversou com pesquisadores, visitou barracões e muito mais. De origem muito antiga e pagã, o Carnaval é hoje uma das maiores festas populares de todo o planeta. O Carnaval ele tem uma origem muito remota. Podemos associar a sua origem às festas, a Dionísio, ao deus Baco, mas a origem mais comum, mais comentada nos livros, é a instituição da Quaresma pela Igreja Cristã no século 604 d.C. Mas ainda assim ela não tinha data fixa. Esses 40 dias foram fixados já no século XI. E daí o Carnaval passou a estar relacionado com esse período da Quaresma. No Brasil, a tradição de vestir fantasias tem influência dos carnavais na Europa, conhecidos pelos seus bailes de máscaras. A gente pode associar a origem do Carnaval à própria Europa em vários lugares diferentes, desde os bailes franceses, os intrudos portugueses, o Carnaval de Máscaras na Itália. Em vários países da Europa já existiam, né, desde tempos imemoriais. E como é que essa festa chegou aqui no Brasil e se tornou popular mundialmente, né? Então, essa origem europeia chegou aqui para a gente também através dos portugueses, especialmente através do intrudo, que acontecia nas ruas das cidades, tanto no Rio como aqui em Vitória. E os intrudos eles tinham um caráter um pouco violento, de guerra, de posse, de água, e ele chegou a ser proibido no século XIX, de onde começaram a surgir os bailes com a influência francesa, em clubes, em lugares fechados, e os intrudos era brincadeira de carnaval da rua. Só posteriormente, já no século XIX, é que vamos ter a influência das batucadas africanas na formação dos blocos no Rio de Janeiro. Mas temos outros carnavais também, como na Bahia, o trio elétrico, o frevo em Pernambuco, que é diferente desse carnaval que a gente está acostumado aqui no Sudeste, tanto Rio de Janeiro como São Paulo e Espírito Santo. Agora, como que essa batucada africana virou a escola de samba nos moldes que a gente conhece hoje? Sim, essa história, essa origem, ela está relacionada com a cidade do Rio de Janeiro. Justamente com essa origem dos intrudos que foram se transformando em blocos. Daí dos blocos vieram os ranchos e os cordões. E os ranchos, e aí sim vem essa influência da batucada africana.
E esses ranchos, eles vão ser eles que vão criar, digamos, o samba enquanto uma música de carnaval. E depois a institucionalização desse ritmo, utilizando esse tipo de música na festa das escolas de samba, que nasce no Rio de Janeiro no início do século XX, junto com os ranchos. Tinha também as grandes sociedades, que era, digamos, a elite da sociedade que desfilava nos carros, de onde vem a origem dos carros alegóricos da escola de samba. Então a escola de samba pegou um pouquinho das grandes sociedades, um pouquinho dos blocos, um pouquinho dos ranchos, e a partir daí foi formando, institucionalizando os quesitos da escola, toda essa organização. Então, a gente pode dizer que no Rio, o primeiro desfile aconteceu em 1928, mas só entra no calendário da cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura, em 1935. Aí a gente tem o que a gente chama hoje das escolas de samba. Com a alegria de viver, eu vou. Suco do Guará é paixão, meu grande amor. Na cadência do meu samba, me chama a navegar. Hoje a nação é uma azul a desfilar. No Espírito Santo, os desfiles de escolas de samba estão ganhando força a cada ano. Por aqui, a história teve início com as batucadas. O mais importante é a gente lembrar que tem um carinho com os blocos, com as batucadas, porque as nossas escolas de samba elas têm origem nos blocos e nas batucadas. A Unidos da Piedade, que é a escola mais antiga, que ela é de 1955, já nasceu como escola de samba. A grande maioria vem dos blocos, vem das batucadas. Por exemplo, o Cutuquara, quando os fundadores, a maioria estão aí desfilando na escola, eles nunca esperavam, os jogadores do Rio Branco, o pessoal do bairro, que aquele bloco que foi criado para desfilar dentro do bairro fosse virar essa escola imensa e que precisa ser administrada agora como uma empresa. A Mocidade Unida da Glória é a mesma coisa, que surgiu de um bloco de futebol, do bloco de dos calções vermelhos, e que por isso eu tenho um carinho muito grande com os blocos e acho que a grande imprensa deveria dar uma força muito grande para os blocos, que é ali que a coisa nasce. Como é formada a estrutura da escola de samba, né? Olha, uma escola de samba é uma coisa muito mais séria do que parece, né? É uma estrutura, hoje, que está virando um grande negócio, é preciso realmente ter uma estrutura de empresa, tem que ter uma gestão, tem que ter administradores, porque hoje, a cada ano, mexe com mais recursos, né? E é importante que se monte uma estrutura. E é uma coisa muito bem criada. A escola de samba, o espetáculo que vai para a avenida, que tem 10 quesitos a serem julgados, e que muita gente faz confusão, vê uma escola com carros alegóricos belíssimos, acha que a escola vai ganhar o carnaval, essa fase já passou faz tempo. A alegoria pesada é um quesito, tem mais 9 para serem julgados, né? Então é importante frisar, lembrar para a maioria das pessoas que a escola de samba tem que ser pensada o ano todo, né? Tem que ser trabalhado o ano todo. Aqui ainda não tem essa cultura, mas é preciso fazer isso. E lembrar também que o desfile, a festa, é só a coroação de todo esse trabalho, né? Mas escola de samba é coisa muito séria. Eu, pelo menos, levo muito a sério. Quando entram na avenida, as escolas de samba são avaliadas de acordo com 10 quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, conjunto, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. E também tem uma coisa interessante, que é a influência que o samba enredo tem nesse desfile. O samba enredo tem uma influência enorme, ele só não influencia a alegoria pesada, obviamente, fantasias, mas todos os outros quesitos são influenciados. A comissão de frente precisa de um bom samba, a bateria, obviamente, precisa de um bom samba, ele é o combustível principal do desfile e o intérprete precisa estar cantando um bom samba. Na verdade, tudo começa num bom enredo, que é a história, mas a escolha do samba na quadra. A escolha do samba tem que se pensar que esse samba será levado para o desfile e que pode levar ao campeonato ou pode levar a escola para o grupo de acesso. Desembarquei em solo brasileiro, eu sou libanês, fiz
Dançar na passarela me faz mais feliz, com verde rosa da Imperatriz. Toda essa história começa meses antes do desfile. Uma boa apresentação na avenida requer a elaboração de um bom enredo. O enredo, ele é todo o carnaval. O enredo ele é o ponto de partida, é a história que vai ser contada, é o assunto, digamos assim, que vai ser tratado naquele ano. Então, o enredo é a história e o samba enredo é a música que será cantada na avenida, sob a forma de samba, retratando musicalmente aquela história. O julgamento do enredo, isso é uma coisa muito importante que as pessoas, de certa maneira, conheçam. Assim. O julgamento do enredo não é o julgamento da boa ideia. E, felizmente, ultimamente a gente tem assistido no carnaval a volta dos chamados enredos autorais. Talvez Paulo Barros, não só por isso, ele é maravilhoso, responsável por uma nova concepção plástica de carnaval, mas a ideia do enredo autoral é que o enredo é de quem propôs o enredo, a escola vai fazer as adaptações, obviamente, mas o que está sendo julgado não é uma boa ideia, não é o título, o que está sendo julgado é o modo como a escola está retratando aquela ideia. Agora o público tem acompanhado os carnavais no estado do Espírito Santo, Como que avaliação a gente pode fazer em evolução, nesse sentido, de conseguir contar essa história, de levar essa história? Então, falando do público, da participação do público capixaba, eu acho uma coisa que é bacana, assim, a volta do desfile da escola de samba esteja possibilitando um resgate das escolas de samba do Espírito Santo. E o que a gente assiste é cada vez mais uma adesão do público, o envolvimento do público nos desfiles, para assistir os desfiles nas escolas de samba, na compra de camarotes, na participação nos ensaios de quadra de escola de samba, porque 2, 3, 4 meses as escolas, durante o seu período preparatório, fazem ensaios não só para arrecadar fundo, mas para poder ensaiar o samba e envolver as pessoas. E o que a gente assiste hoje é que as escolas estão começando cada vez mais cedo, com um público cada vez maior. Assim, efetivamente, eu acho que a gente está voltando para os áureos tempos de grande adesão, de grande participação. Acho que a data do Carnaval Capixaba, por ser uma semana antes do carnaval oficial, do feriado oficial, porque mesmo quem não viaja para o carnaval, Rio, Salvador, e outros lugares, acaba viajando por ser um feriado prolongado, então uma semana antes garante que todo mundo esteja em Vitória, que as pessoas possam vir e curtir o carnaval. Assim, eu acho que a gente está vivendo um bom momento. E por falar em enredo, a ciência volta e meia aparece como tema por aí. Mas independentemente disso, um jeito muito popular de se fazer ciência sempre está presente quando uma escola de samba se propõe a desfilar. É o que vamos conferir no próximo bloco. Lindo de se ver, pinturas retratadas por Debré. Vou recordar a pequena notável com seu balançar. E nesse vem e vai, tem tudo que balança cai. E hoje, enfeita um sonho encantado, onde o profano usa. Bom, depois de saber um pouco mais da origem do carnaval, a festa mais popular do Brasil, é hora do intervalo. Mas nós temos muitas novidades ainda. Por isso, fique aí que a gente volta já já.